Amém, amém. Glória a Deus, né? Pela música, pelo que Deus tem feito através da música. Deus tem tocado. Ai, obrigado. Deus tem tocado os nossos corações através da música. Deus tem ensinado, né? Eu tenho percebido que Deus tem ensinado cada um de vocês, cada um de nós, a adorar o Senhor, cada um de nós buscar a Deus, cada um de nós entrar na presença de Deus. Qual que é a instrução agora? Na hora da mensagem a gente não sai, tá? E também o ideal é que a gente não cutuque o amigo, porque às vezes uma palavra que é liberada, uma frase que é liberada, uma oração, uma pequena palavra, um versículo que é lido, era essa a chave para o adolescente ter o seu coração quebrantado, ter sua vida salva, sua vida totalmente transformada. Então meu pedido para vocês hoje é para vocês manterem a atenção, manterem o foco. Se você anota a mensagem, já pega a sua caneta, pega o seu caderno, sua Bíblia de papel, e vamos juntos celebrar, e vamos juntos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, amém? Semana passada a gente estava falando sobre, que nós falamos, que nós falamos a semana passada lá no Start XP, alguém lembra? Quem experimenta não sai da presença, que mais? Legal, experiência do secreto extraordinário. Quando nós falamos de quem experimenta não sai da presença, a gente falou de 3 pontos importantes lá dentro daquela mensagem. Não sei se vocês lembram, a gente falou de 3 pessoas, especialmente de uma, mas a gente falou de um homem que o nome dele era Eucana, de uma outra pessoa que ficava apurrinhando a cabeça da esposa do Eucana, de uma das esposas da Eucana, que o nome dela era Penina, ela era uma das esposas do Eucana, e nós falamos da Ana. Ana teve um filho, né? Ana teve um filho, o nome dele é Samuel. Ana foi corajosa. Meu Deus, hoje vocês estão conversador, hein? Jesus amado. Jesus, deve ser, deve estar orando em línguas ali, né? Meu Deus. Gente, então é o seguinte, para a galera daqui, foco na mensagem, não perde isso. Para vocês que estão aqui, foco na mensagem, não perde isso. Deus tem bênção para vocês que estão aqui também, para vocês que estão aqui. Então, Ana, ela teve um posicionamento com Deus. Ela não abriu mão da santidade dela, foi o primeiro ponto da palavra que a gente trouxe lá no XP. Ela não abriu mão da santidade dela, ainda que parecesse que ela estava embriagada logo no começo do dia. Ela não abriu mão, mas ela ainda orava a Deus. Talvez ela não tinha nem força para orar, mas a boca dela se mexia e ela clamava a Deus. E aí talvez você se enxergue nesse papel, muitas vezes sem força para orar, mas você ora daquele seu jeitinho, e abre sua boca, e fala com Deus, Ele ouve sua oração. Ela não abriu mão da santidade dela, ela honrou o voto dela. Qual foi a honra do voto dela? O que ela tinha feito de voto com Deus? Alguém lembra, Ana? Espera aí, deixa eu ver os meninos aqui, fala. Isso mesmo, qual que era a tarefa desse menino? Ele tinha um voto que ele não poderia. Muito bom, estou gostando desse modelo de mensagem, acho que eu vou começar a adotar esse modelo de mensagem. Muito bom, ele não podia cortar o cabelo e nem cortar a barba, esse era o voto dela, e Deus fez muito mais. Deus deu um filho para ela, Deus deu bênçãos para ela, que bom, né? Mas a Bíblia vai além, ela não abriu mão da santidade dela. Deixa eu falar uma coisa para você, não é porque sua mãe eu vou soltar essa,
Não é porque sua mãe é uma mulher de oração, não é porque sua mãe é a irmã do coque, que você vai para o céu também. Não é porque ela é uma mulher de oração, que ela jejua e ora e Deus mostra as coisas para sua mãe, que Ele vai fazer isso com você também. Você tem um papel individual nisso daí. O que eu preciso dizer para você é que a sua salvação, olha aqui a palavra que eu usei, a salvação é individual. Não é porque sua mãe é a senhora do coque, que você também vai ser cheio do Espírito Santo. A gente viu isso quando os filhos de Eli, que tinham um legado sacerdotal para seguir, vamos dizer assim, ele tinha um legado, porque o pai deles era sumo sacerdote, mas eles eram pecadores, que o pecado deles fedia diante de Deus. Eu já falei o que eles faziam, né? Eles metiam a mão na carne dos irmãos que trazia para o sacrifício, trazia os animais para o sacrifício, ele pegava o melhor pedaço de carne, pegava a picanha lá, talvez pegasse o filé mignon dos bichinhos, abusava das moças, das mulheres, pegava dinheiro, extorquia essas pessoas, e não é porque o pai deles era sumo sacerdote, que eles eram também. Deus se irou, e o pecado deles chegou até Deus, o pecado deles dois chegou, né, até Deus. Deus, Ele opera no coletivo, Deus, Ele opera no nosso meio aqui, ó. Quando a gente ora, quando a gente busca Deus, quando a gente está no louvor, você no coletivo pode sentir a presença de Deus, e você sente que a presença de Deus está nesse lugar, você sente que a presença de Deus muda esse ambiente. É incrível como acontece frequentemente com você, de muitas vezes você vir aqui no Start, e você entrar de um jeito, e de repente no decorrer da programação, Deus começa a falar com você, seja através de uma música, seja através do abraço de alguém, seja através de um sorriso, seja através de sentar do lado de alguém, seja através da palavra, até mesmo do wake. Deus, Ele já começa a trabalhar nas suas emoções, Deus já começa a trabalhar no seu coração. Então Ele move no coletivo, mas Ele também quer se mover no individual, na sua vida individual. Deus quer e busca um relacionamento individual com você. A galera daqui está conversando bastante, deixa eu trocar essa ideia aqui com vocês. Às vezes atrapalha a gente aqui, me desconcentra, então eu vou precisar que vocês venham comigo aqui, tá? Então Deus quer se mover no individual também. Não dá para herdar a vida eterna de carona, não dá para herdar a vida eterna na barra da saia da mãe, na barra da calça do líder, não dá. Quando nós subirmos, vai ser individual. A sua salvação e seu relacionamento não pode depender do outro. Toda sexta-feira, você recebe uma ativação de Deus aqui. Todo domingo no Imersão, você recebe uma ativação de Deus. Toda segunda no Vida Pura, você recebe uma ativação de Deus. Toda terça no 30 Semanas, você recebe uma ativação de Deus. Mas você não pode deixar isso passar. Você é o responsável por deixar essa chama acesa. Oi? Pode deixar, não tem problema. Você é o responsável por deixar essa chama acesa. É você que é responsável por deixar isso aceso. Então, uma parte é a chamada de Deus para você, a tentativa de conexão de Deus com você. A outra parte é você bloquear esse relacionamento e não querer se relacionar com Deus. O Will usou uma palavra muito forte no XP, na segunda ministração. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas na segunda ministração que o Will ele falou, ele disse assim: eu sei que enquanto Deus está falando aqui, mais ou menos isso que ele disse, enquanto Deus está se movendo aqui, alguns de vocês não estão nem aí, e está tudo bem. É muito forte isso, porque todos nós temos a oportunidade de nos conectarmos com Deus, de limpar essa conexão, de estar perto do Senhor, mas às vezes você dá um bloco, você dá uma tela de erro lá, e você não quer falar com Deus. Eu não vou dizer que isso está tudo bem, porque Deus tem colocado diante de nós, como eu falei, sexta-feira, Start, Imersão no domingo, Vida Pura na segunda, 30 Semanas na terça, tantas ferramentas para você
aprender a amar a Deus. E talvez naquele dia você chegue diante dele e você fale assim: mas eu estive em todas essas programações, eu louvava, eu levantava a mão, eu até expulsei alguns demônios lá dos meus amigos que estavam endemoniados. Aí Jesus fala para você: afasta-se de mim porque eu não te conheço. Afasta-te de mim porque eu não te conheço. Então Deus, Ele não desiste de você, Ele quer se conectar com você, Ele quer um relacionamento com você. Você tem essa opção de se relacionar com Deus. Eu vou fazer uma leitura. Quem tem Bíblia de papel aí? Beleza, então abre a Bíblia de papel aí. 1 Samuel 3, do 1 ao 10. Eu vou dar uma lida nesse texto junto com vocês. Não é muito grande não. É a continuação daquela história. O menino Samuel, versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 3. Então pode abrir a Bíblia aí. Barulhos de Bíblia. O menino Samuel ministrava, versículo 1, diante do Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, olha essa palavra, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, ele estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado, que é o candelabro com aquelas velas, ainda não tinha se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou a Samuel e este respondeu. Veja essa palavra, Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Cara, Samuel estava deitado aonde estava a arca do Senhor, aonde era a presença de Deus. Ninguém podia entrar ali, mas ele estava ali, e não só estava ali, como ele estava deitado, tipo dormindo, para dormir. Vamos traduzir nos dias de hoje? Samuel estava diante da presença do Senhor, mas o Senhor não falava sempre, as visões não eram frequentes, mas ele estava na presença do Senhor. Vamos continuar a leitura. Ninguém podia entrar naquele lugar, mas ele estava lá, ele podia estar ali, ele era um aprendiz. Então o Senhor chamou a Samuel e esse respondeu, versículo 4: aqui estou. E ele correu até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: eu não chamei, volte e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo, versículo 6, o Senhor o chamou: Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Meu filho, eu não o chamei, volte e deite-se, respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Versículo 8, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse: vá, deite-se, se ele o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. Muitas vezes você está na presença de Deus. Muitas vezes você está na presença de Deus. Deus tentou falar com Samuel quantas vezes? 4. 3 tentativas. E ele foi lá. Na primeira ele não entendeu. Na segunda ele foi de novo falar com o sumo sacerdote. Na terceira ele recebeu um tutorial. Tipo um tutorial. A leitura já está ali. Vá, deite-se, e se ele chamá-lo, diga. Vamos repetir? Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Repete comigo. Fala, Senhor,
pois o teu servo ouve. É isso. Às vezes Deus tentou falar com você 1, 2, 3, 4, e você está achando que é com outra coisa. Então, primeira coisa que eu quero te dizer, em que fase dessa conexão com Deus, desse chamado com Deus que você está? Que fase que você está? Será que você está na fase 1? Pode mudar o slide aí. Será que você está na fase 1? Que Cristo já te chamou? Você já foi chamado por Cristo? E aí, o que você faz se você já foi chamado por Cristo? Você já foi convencido do pecado? Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Você já foi batizado? Você está participando do GA? Você já está indo até no imersão? Você já está fazendo ministérios? Talvez você já esteja servindo aqui no Start na recepção, talvez você já esteja servindo no Baby, no Kids, talvez você já esteja aprendendo a tirar foto, talvez você esteja aprendendo a fazer alguma coisa, ou você ainda está experimentando, não sabe o que você vai fazer, você está tentando entender. O fato é que o Espírito Santo já está tentando falar com você, ele busca tempo e intimidade com você. E o que você faz quando ele tenta falar com você? Será que você está na fase 2? Que Deus tem tentado te chamar a sua atenção, Ele está tocando o seu coração, Ele quer tempo com você, Ele quer gastar tempo com você, através da leitura da Bíblia, mas você não para ler a Bíblia. Quando você ora, mas solta um caminhão de pedidos para Deus, né? Parece um furacão, né? Um caminhão de pedido, e não fica quieto, sentado para ouvir o que Deus tem para falar, né? Ou você está na fase 2, você não reconhece a voz de Deus. Talvez você esteja na fase 2, igual Samuel, também passou por essa fase. Ele foi chamado, estava na presença de Deus, fase 1, aí depois ele estava na fase 2, ele até estava na presença, mas ele não conhecia a voz de Deus, porque Deus não falava frequentemente, mas aqui ele fala frequentemente, né? Talvez você esteja na fase 2, talvez você fale assim, não, Deus só fala através dos líderes, se não for através do pastor Jefferson, Deus não falou, se não for através do pastor Tiago Selvo, Deus não falou, se não foi através de um líder, Deus não falou. Será que é isso? Às vezes você ouve a voz de Deus e você fala, peraí, essa não é a voz de Deus, essa é a voz do Renatinho, eu vou chamar ele. Renatinho, vou chamar o pastor Jefferson. Não, é o pastor Jefferson. Não, vou chamar o líder de já do meu pai. Aí você vai lá no líder de já do seu pai. Não, é com você. É com você que ele quer falar. É com você que ele quer se relacionar. Deus quer ter um relacionamento individual com você. Será que você está na fase 3? Que você já domina o tutorial? Você já sabe? Aí, fase 3. Você já domina o tutorial, você já sabe. Você sabe, você tem discernimento, você já entendeu quando é a voz de Deus falando com você. Você sabe, cara, isso é Deus. Isso não é minha emoção. Isso é Deus que está falando. Só que aí a hora que Deus te chama para o secreto, Ele te chama para o sério, Ele fala, larga as amizades, larga esse vício, larga esse celular, larga isso, se concentra em tal coisa, faça tal coisa, que Deus te dá uma instrução, e você tem que abrir mão de alguma coisa em troca de outra coisa que Ele vai te proporcionar. O que você faz? Será que a hora que Deus te chama para o secreto, você já entendeu, você já ouviu a voz de Deus? Aí Deus fala, eu quero você, é com você que eu quero falar, é você que eu quero, eu não abro a mão de você. Aí você fala, oi, ei, Deus, eu quero falar, mas a conexão está ruim e caiu. E cai a conexão. Será que você puxa o cabo do Wi-Fi, do modem? Vai lá na parede, lá longe, não sabe nem onde está, e puxa o cabo. Porque você não quer abrir mão? Você se acovarda? Você não quer abrir mão do pecado? Você derruba a conexão, derruba o relacionamento. Você agarra o pecado de estimação. Quem que estava quando a Bibi... Cadê o Mica? Está ali. Quando a Bibi e o Mica estavam carregando o lixo... E ela pegou e entregou o lixo para o Mica, para Jesus, ela entregou o lixo para Jesus, e ela falou, uau, como eu estou leve, como eu estou bem, e você entregou o lixo, que era o seu pecado, para Jesus, você entregou aquele lixo, e você está muito bem. Quando daí chega na segunda, na terça, começa a te dar um ciricutico, daí você fala, ai, cadê meu lixo, meu fedorzinho?
Cadê meu fedozinho? Aí você quer o lixo, você volta lá e pega um pedacinho do seu lixo, aí outro pedacinho do seu lixo, outro pedacinho do seu lixo, e Deus fala: não é para você ficar carregando lixo, deixa que eu limpo você. Daí não, só um lixinho de nada, só um pacote de biscoito fedido, cheio de verme. Aí você pega um pacote de biscoito, não só um negócio com uns fungos aqui, não só um videozinho ali, outro videozinho, não só um amigo meu, mas esse amigo ele é tão querido, eu vou ganhar esse amigo para Jesus, mas é ele que está te levando para o buraco, e você não abre mão. Não, mas esse artigo que eu estou lendo, essa matéria aqui, eu gosto tanto dela, mas talvez essa matéria vai te afastar de Jesus, você precisa estudar ela, passar na prova e já vazar, porque talvez você não tenha ainda maturidade para aprofundar nesse tipo de coisa que você está lendo ou estudando, não sei, estou falando aqui aleatório. E aí você não quer se posicionar, porque às vezes é gostoso para você ter uma vida que ela é dupla. Eu sinto a presença de Deus, eu ouço a voz de Deus, eu sei o que Deus está me chamando, mas eu também gosto de um pecadinho de vez em quando. E você é escravo do pecado, você vive uma vida dupla. Teve um menino que era assim. Em Marcos 10, do 17 ao 22, teve um menino que é o jovem rico, um jovem rico, e aí por ele ser jovem e por ele ser rico, o que eu deduzo? Que ele era um cara bonitão, que ele era um cara bem arrumado, eu já falei isso aqui, um cara bonito, bem arrumado, cabelinho arrumadinho, tal, bem aparentado, e ele já fazia tudo, ele já observava as leis do Senhor. Olha, mas isso eu já faço tudo. Que bom, você já honra seus pais? Sim. Você já é obediente? Sim. Você dá seu dízimo? Dou. Você é um cara honesto? Sim. Você busca Deus? Busco, do jeito dele, tá bom. Que ótimo, filho, que ótimo. A Bíblia fala que Jesus amou esse jovem. É muito engraçado. Tem adolescentes que a gente ama todos os adolescentes, mas tem adolescente que a gente olha e fala: cara, eu amo esse moleque, eu amo essa menina, cara, é incrível, como eu amo esse menino. Normalmente são alguns que dão trabalho, mas tudo bem. Você fala: não, eu gosto tanto dele, mas tenho vontade de dar uma surra, pegar uma cinta e dar uma surra nesse adolescente. Normalmente é quem dá trabalho. Mas Jesus olhou para esse jovem e amou ele. Ele falou: só te falta uma coisa. Pega esse dinheiro todo que você tem, pega suas fazendas, pega seu gado, pega seu iPhone 15, pega o seu carro elétrico, não sei se era BYD, pega o seu carro elétrico, pega tudo, vende isso, vende, se desfaz de tudo e vem me seguir. Naquele momento o sorriso dele amarelou, ele não teve coragem, ele sai triste. A Bíblia fala, versículo 21 de Marcos 15, ele sai triste e cabisbaixo. Isso é tão sério, porque talvez você tenha passado por todas essas fases, de não saber ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus, de conhecer a voz de Deus, de estar na presença de Deus, de ser chamado por Deus, mas a hora que Ele fala, larga algumas coisas aí, está na hora de você largar, porque com você a régua está subindo, você já está há muito tempo na minha presença, eu quero mais com você. Ei, Deus está falando com você nessa mensagem? Dá um feedback para mim. Deus está falando com você nessa mensagem? Deus quer mais com você, só que Ele fala: vende isso, vende suas fazendas, vende seu carro, vende não sei o quê. E o jovem rico fala: eu não tenho coragem. Deus não está pedindo para você vender nada, mas Ele fala: larga o seu pecado de estimação, apaga seu histórico, coloca seu computador no meio da sala para todo mundo ver o que você está consumindo no seu computador. Pega alguns livros que você tem lá na sua prateleira e joga fora. Deus falou comigo quando eu era adolescente, Ele fez eu jogar todas as minhas roupas de rock pesado e meus CDs de rock pesado fora. Ele me exigiu isso. E eu precisei passar por isso. Eu peguei todas as minhas roupas e eu rasguei. Eu precisei passar por isso. Deus me pediu. Hoje Deus me pede coisas maiores. E não é fácil não, hein? Não é fácil não. Só que quando a gente abre a mão de algumas coisas, Ele vem com outras maiores para nos suprir. Deus chama você para você se posicionar, e essa é a fase 4.
É a fase que você tem coragem de dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí o que você faz? Você põe em prática o tutorial recebido pelo sacerdote. Ele fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É o Senhor que está falando comigo. Eu reconheço que é o Senhor que está falando comigo. Eu reconheço que não é no coletivo agora, como no louvor. Eu reconheço que agora é no individual que o Senhor quer falar comigo. Aí você entrega a sua vida a cada dia. Aí você fica sensível. Aí você fica sensível à palavra de Deus. Aí você fica submisso a Deus. Aí você entende aquilo que Deus tem te chamado. Mas Deus também te dá uma palavra de ânimo, que não é só você entregar, Ele também vai te abençoar. 1 João 2,14 fala assim, eu não sei se eu pus esse versículo. Ali, ó. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Deus chamou você porque você é forte, porque a palavra de Deus habita em cada um de vocês, e você já venceu o maligno. Ele não chamou você de qualquer forma. Ele chamou você porque você é forte. Ele chamou você porque você conhece a palavra, porque você medita na palavra. E se não medita, passa a meditar. E você já venceu o maligno. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar. O seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem vocês do rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Olha que forte. Os braços dele não estão encolhidos. Os ouvidos dele não estão surdos. Mas você não pode deixar que o seu pecado faça separação entre você e Deus. Porque é isso que o pecado faz. Ele te separa de Deus, ele te distancia de Deus. Vocês foram conectados com Jesus, é o contrário. Renato, mas eu tenho pecado e eu estou afastado, eu estou desconectado do Senhor. Qual é a fórmula? 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Deus está disponível para se reconectar com você. Você precisa estar disponível para se reconectar com o Pai. O momento de você se posicionar é agora. Deus tem chamado vocês a todo momento. Deus tem ativado vocês a todo momento. Vocês não podem estar surdos ao que Deus tem para fazer no meio de vocês. Você precisa ter plena consciência que você está devidamente conectado com Cristo. Então vamos lá. Se você tem essa plena consciência de que você está conectado com Cristo, você precisa saber de uma coisa, que a sua conexão com Cristo ela não é em vão. O seu relacionamento com Deus não é em vão. 1 Coríntios 15:58 fala assim, portanto, não sei se eu coloquei, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E essa palavra ela pega você, ela pega eu, ela pega todos os líderes que estão aqui. Tudo que você faz na sua juventude, tudo que você entrega na sua juventude não é inútil. Cada líder que está aqui, toda sexta-feira que você entrega não é inútil. Que você esteja firme, que nada te abale. Seja firme e seja constante. No Imersão de domingo a gente falou isso. O segredo do sucesso é constância e perseverança. Que você seja firme e seja constante. O seu trabalho no Senhor não é em vão. A sua vida com Cristo não é em vão. Talvez você fale, mas eu tenho 13, 14, 15, 16 anos e parece que eu não estou chegando a lugar nenhum. Calma, o seu plantio você não vai ver agora. Alguns já estão vendo.
Alguns já viram mudança na sua casa, alguns já viram mudança na sua vida, eu sei disso. Mas o plantio que você faz hoje, Deus vai te honrar durante toda a sua vida. Toda a sua vida. Se o Eduardo que me evangelizou, quando eu tinha 14 anos, ele soubesse que um dia eu estaria aqui, ele não tinha noção. Ele não tinha noção. Você não tem noção daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você não tem a dimensão de onde vai chegar a sua família, por causa da sua decisão hoje, com 14, 15, 16 anos. 2, invista no seu relacionamento com Deus, invista no seu relacionamento com Deus, invista no seu relacionamento com Deus. João 4:23b fala assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Olha que engraçado. Tem um versículo que diz: vocês me procurarão e vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Então a gente procura. E esse versículo fala: pois o Pai procura, olha, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os dois estão se procurando. Os nossos corações, o seu coração e o coração de Deus precisam se encontrar. Mas ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste a um coração arrependido. Colossenses 3:2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. No que você está mantendo o seu pensamento? Será que você só está mantendo os pensamentos nas coisas terrenas? Eu acho que você precisa manter o pensamento em algumas coisas terrenas. De você estudar, de você ser relevante, de você ter uma profissão, de você passar de ano, de aquela profissão que você escolher, que Deus vai te dar capacidade para você chegar, e você vai chegar, ela ser uma ferramenta na mão de Deus, legal, mas ela não pode ser só para satisfazer o seu ego, só para satisfazer o seu umbigo, ela precisa ser para servir o próximo. Quem falou sobre isso foi o Rodrigo na sexta-feira. O louvor não pode sair da sua boca. Mantenha os pensamentos nas coisas dele. Seu pensamento não pode sair das coisas do alto. A sua atitude de amor para com o próximo, você não pode esquecer de servir o próximo. 3, será recompensado por Deus. Mateus 5:12b. Eu não sei se eu coloquei essas coisas. Mateus 5:12b. Ali, 3, será recompensado por Deus. Mateus 5:12b diz: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Salmo 37:11, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. Provérbios 3:1 e 2, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e te darão prosperidade e paz. Você vai experimentar paz, domínio próprio, mansidão, os frutos lá de Gálatas 5:22. Você precisa deixar de lado a ira, o sentimento de injustiça, de que você vai corrigir toda a injustiça do mundo no seu braço, você não vai conseguir. Você vai fazer uma parte. Você não é justiceiro, né? E quando você estiver se sentindo injustiçado ou vendo uma injustiça, aquela que você não consegue resolver, você vai recorrer a Ele. Senhor, eu fui injustiçado. Senhor, eu estou irado. Senhor, eu estou chateado. Eu fui traído pelo meu amigo. Eu fui traído pela minha amiga. Eles foram falsos comigo. Eu estou decepcionado. Eu vou resolver no braço. Eu vou lá, vou fazer um escarcéu na escola. Vou chegar na bicuda, na voadora, dando um triplo mortal carpado e tal. Já misturei tudo, né? Não, você vai recorrer a Ele. Senhor, eu te entrego ao Senhor. Eu entrego ao Senhor. O Senhor é minha justiça.
É para ti que eu vou entregar. Eu fui injustiçado, eu me sinto injustiçado, então eu entrego ao Senhor. Me ensina, Senhor. Vem na minha frente, me ensina sobre isso. É para Ele que você recorre, é a Ele que você entrega. Então agora é um tempo de você pensar na sua decisão. Se você quer passar a ouvir a voz de Deus e abandonar o seu pecado. Se você já tem relacionamento com Deus, e você com esse relacionamento quer ir mais fundo no relacionamento com Deus. E também tomar uma decisão, se você já conhece, ou se você ainda não conhece Jesus como seu Salvador, e você precisa conhecê-lo como seu Senhor e também como seu Salvador. E eu quero te ajudar nessa decisão. Qual é a decisão que Deus tem colocado em seu coração? Será que você ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador? Nem todos os rostinhos eu conheço. E pode ser que tenha alguém aqui que ainda não tenha recebido Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Você ainda está vivendo sua vida nos seus braços, do seu jeito, do jeito que você bem entende. E você já percebeu que esse caminho não vai acabar bem. Você precisa de alguém para te dirigir. Jesus morreu na cruz no seu lugar para dirigir a sua vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, hoje eu quero te dar essa oportunidade. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu não posso deixar ninguém sair daqui sem ter a oportunidade de conhecer um Senhor e um Salvador. Para que naquele dia você não diga, eu não sabia, nunca ninguém me falou. Mas Deus te falou. Deus enviou pessoas. Deus te enviou ferramentas para te resgatar. De olhos fechados, se você quer entregar sua vida para Jesus, se você não fez essa oração nunca, você nunca entregou a vida para Jesus, mas hoje você quer entregar a sua vida, eu queria que você levantasse, de olhos fechados mesmo, levanta a sua mão, se você não entregou sua vida e quer entregar a sua vida hoje, eu quero entregar, meu caminho está zoado e eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero um futuro com Cristo, levanta a sua mão lá no teto, de olhos fechados, não quero te expor, fica com a mão levantada, nós vamos entregar algo para você. Se você já fez essa oração, por favor, não levante a sua mão. Mas se você nunca fez essa oração, hoje é o dia de salvação nesse lugar. Deus tem salvação para você. Amém, amém. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu vou orar com você, repete essa oração aí no seu coração, baixinho, baixinho. Repete essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, peço perdão pelos meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador, que meus caminhos não vão acabar bem, e eu te peço que o Senhor entre na minha vida, entre no meu coração, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. Eu quero ser seu filho e eu te recebo como meu Salvador e como meu Senhor. Em nome de Jesus.